Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alê, sou casado com a Thaís, que fez o salmo da semana passada, e estamos ali na Casa da Rocha do Tatuapé quase desde sempre, gente, faz acho que 9 anos já que a gente está lá, sei lá, deve ser. E enfim, o salmo de hoje ficou na minha mão, vamos junto, tá? A gente vai falar do Salmo 131, e enquanto você pega aí o Salmo 131 na NVI, eu vou chorar minha saudade para você, tá bom? 131 NVI, vamos lá. Ô gente, eu tô com saudade pra caramba, viu? Uma vontade de ir pra igreja, tomar o café do Carlão, escutar as crianças correr lá no fundo, atrapalhar o pastor, terminar o culto, ficar lá trocando ideia, conversando, tocando umas músicas. Bastante saudade, tá? Bastante vontade de estar perto. Ao mesmo tempo, profundamente feliz e grato a Deus por cada um da nossa igreja, da nossa comunidade e pelo trabalho espetacular que a gente como comunidade tem feito através do Gilson, da Rose, do Carlão e de mais uma galera que tem ido lá para ajudar. Gente, nessa época maluca a gente está sustentando famílias. É alimento, é roupa. Que coisa incrível, gente. Obrigado, viu? De verdade. Eu fiquei muito emocionado nos últimos tempos com tudo que tem acontecido através da nossa igreja, que na verdade é a gente junto, né? Vocês daí, a gente daqui, somando. Muito legal. Logo que a situação estiver segura, que a gente tiver... Eu ia falar de um mínimo de segurança, mas não é. Quando a gente tiver o máximo de segurança, para não expor ninguém a risco nenhum, a gente volta, tá bom? Por enquanto a gente está aprendendo a ser igreja aqui de longe, e depois a gente aprende de novo a ser igreja de perto, sem frase feita. Tenho certeza que a gente vai sair disso muito maior, e é muito legal estar junto, viu gente? Obrigado. Salmo 131, eu vou ler para vocês, para a gente, a versão da mensagem, tá? É uma paráfrase, na verdade, né, que o Eugene Peterson escreveu para o filho dele, vocês estão vendo? Então não vai ser nela que a gente vai meditar não, vou ler mais pela linguagem bem contemporânea e simples, mas depois a gente vai para a NVI. Aqui está escrito um cântico de peregrinação, não sei se eu já falei no vídeo, gente, eu falei da saudade, não sei se eu falei isso. Esse salmo ele foi escrito por Davi, sobre Davi, a caminho de Jerusalém, estava peregrinando, estava andando, estava indo para Jerusalém. E aí Davi começou a pensar na vida dele lá, em tudo que ele já foi, no que ele sentia naquele momento. E aí falou, rapaz, vou escrever um salmo disso aqui. E escreveu, tá bom? Mensagem primeiro, vamos lá, tá escrito assim, ó. Ó Eterno, não sou arrogante, não ando de nariz empinado. Não me intrometo em coisas que não conheço, nem corro atrás de coisas grandiosas demais. Mantive os pés no chão, cultivei um coração tranquilo, como o bebê aconchegado nos braços da mãe, assim a minha alma está satisfeita. Espere em Deus, Israel. Aguarde com esperança. Espere agora, espere sempre. O último fica assim, ó, espere em Deus, Israel. Aguarde com esperança. Espere agora, espere sempre. Ô, gente, é um salminho, viu? Olha aqui o tamanho dele, 131. É isso aqui que vocês estão vendo, ó, pequenininho. É um salminho pequenininho, mas o conteúdo... Sabe aquele salmo que lê a gente? Eu acho que se você pegar esse salmo e ler aí durante uma semana, todo dia, ele vai te deixar maluco. É muito legal, mas é complexo, Vamos para a NVI? A NVI tá assim, ó. Cântico de peregrinação, tá bom? Versículo 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança.
Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É um salmo pequeno, mas é gigante. Tá bom? Vamos levar nosso raciocínio mais ou menos para a questão do seguinte: o que o passar dos anos e dos acontecimentos tem feito na nossa relação com Deus? O que o passar, a nossa experiência, à medida que tiver ganhando idade, e eu já passei dos 40, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, o que a nossa experiência tem feito na nossa relação com Deus? Tá bom? No versículo 1, Davi fala o seguinte: Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Aí a primeira coisa que eu fiz foi falar: rapaz, deve ter dois Davi na Bíblia, né? Deve ter um que eu conheço e outro que eu não conheço ainda. Porque o cara não é orgulhoso. Gente, eu falo cara pra caramba e a minha esposa fica brava. Eu vou tentar não falar, mas é capaz que eu falo cara algumas vezes, tá? Mas enfim. O rapaz, diferente, né? O rapaz aqui em questão não é orgulhoso, arrogante, não se envolve em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais. Eu fiquei caçando outro Davi na Bíblia. Eu falei, é aquele mesmo? Aí tá bom, né? Comecei a meditar, vi que era aquele Davi mesmo. E aí uma vozinha bateu nas minhas costas e falou assim: Ô, você lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos? Aí eu falei assim, lembro sim. E voltei a meditar aqui no Davi, né? No Davi. E aí a vozinha veio de novo. Eu falei, fala, vozinha. Então, Jesus conversou com Nicodemos, né? Eu falei, conversou. Bacana a conversa deles. Voltei pro Davi. Eu falei, tá, agora eu vou no Davi aqui. Aí comecei de novo. E aí a vozinha veio de novo. Eu falei, mas que saco. Eu falei, o que foi? Você lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Eu falei, lembro. Nicodemos chegou e falou assim: Jesus, o senhor é mesmo um enviado de Deus, o senhor é mesmo Deus, porque para fazer essas coisas que o senhor faz aí, se Deus não estiver junto, a pessoa não faz não. E aí Jesus disse para ele, falou, Nicodemos, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, né? E aí Nicodemos falou, tá falando que é nascer de novo, mas como é que faz para voltar na mãe lá, né? Não dá. Aí Jesus virou para Nicodemos e falou o seguinte, ó: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E no versículo 6 ele fala o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, irmãos, João 3, essa última fala de Jesus é 5 e 6. E aí ficou muito complicado para mim, a meditação tá vindo pro outro lado, tá? E ficou muito complicado, irmãos, para mim separar o bendito do Davi com o Nicodemos, que não tinha nada a ver com ele, nada a ver. Porque lá no fundo, olhando para a história de Davi, eu sempre vi vários renascimentos na história de Davi, várias vezes que Davi precisou reiniciar a máquina, gente, começou de novo. Ele precisou começar de novo. Falou, rapaz, vou ter que começar de novo. Vários renascimentos, assim, onde a gente vê o Davi nascido na carne, o Davi nascido no espírito. Então, se a gente pegar desde o comecinho, lá da história de Davi, desde o menino que estava no pasto, quando Samuel veio, e a confusão começa até antes, né? Porque quando Samuel foi lá para ungir Davi, as autoridades da cidade vieram com medo. Falou, Samuel, você veio de boa, tá tudo bem? Com medo. E Samuel falou, não, gente, eu vim de boa, vim fazer um sacrifício, vamos aí, vamos junto. Então já começou ali, a hora que Samuel chegou, a galera já ficou com medo. Falou, rapaz, o que tá acontecendo? E aí veio aquele monte, chegou na casa lá de Davi, veio aquele monte de filho. Eu vou falar rápido, tá, gente, pra gente ganhar tempo. Veio aquele monte de filho, e não é esse, não é aquele. Aí falou, não tem mais nenhum filho perdido aí, não? Ah, tem o menino que tava no pasto, o feiozinho lá, o Ferrugem, o pastor lá de Minas se chama de Ferrugem. Falou, tem ele. Traz o menino. Aí veio o menino, Samuel olhou e falou, rapaz, é esse aí, hein? É esse aí. Ungiu o menino, rei. Aí você já sabe, ele já tinha rei,
Aí virou uma confusão do caramba. E começa Davi a fugir, porque o rei queria matar ele. Aí tem a história do gigante, matou o gigante, cara. Rodou o negócio lá, acertou a cabeça do gigante, o gigante caiu. Aí você fica imaginando aquele moleque tirando onda do soldado, né, cara, dos guerreirão fortes lá. Falou, se aparecer gigante aí, vocês podem me chamar se vocês não der conta. Orgulhoso, não, ele não é orgulhoso, tá? Falou que não é orgulhoso. E aí todas essas histórias, Davi virou rei, vai pra guerra, mata, perde batalha, ganha batalha, viu a moça lá, saiu com a moça, mandou matar o marido, a criança nasceu, morreu, Davi ficou mal pra caramba, aí depois vieram os filhos de Davi, aquela confusão inteira. Então se a gente olhar para a vida de Davi, que eu contei porcamente aqui, a Bíblia não é um reality show sobre a vida de Davi. Tem fragmentos da vida de Davi, mas naquele dia a dia ali, rapaz, devia ser difícil para esse moço, viu? A vida de Davi, ela foi muito intensa e confusa. Era uma bagunça, basta a gente ler, entendeu? Nos fragmentos que a gente tem aqui que conta, que é até bastante, mas igual eu brinquei, não era o Big Brother do Davi, né? A gente não sabe o dia a dia do Davi como era, mas sabe dessas histórias. Se a gente pensar junto aí, gente, quantas e quais eram as lutas internas diárias de Davi para, diante de toda essa confusão, ele ainda conseguir ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Rapaz, não deve ter sido fácil ser Davi, não. Para manter, no meio desse caos que ele viveu em determinados momentos, para manter essa... ia falar título, mas não é título, né, gente? Para manter essa postura, não sei se é postura também, mas enfim, para ter o coração segundo o coração de Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus, as lutas de Davi com certeza foram imensas, foram imensas. Se a gente olhar, desde o menino que estava no pasto, até esse peregrino rumo a Jerusalém, que escreveu o Salmo 131, olhando para isso, a gente vê que os altos e baixos dessa espiritualidade oscilante, os altos e baixos dessa espiritualidade bipolar, caminharam com Davi por essa peregrinação dele chamada vida. Esses altos e baixos, essa espiritualidade que vai e que volta, caminhou com Davi durante essa peregrinação chamada vida, assim como acontece com a gente, com você, assim como acontece comigo. A nossa espiritualidade, a nossa religião, o nosso cristianismo, não pelo cristianismo, mas por nós oscilante e bipolar, ele caminha nessa nossa trajetória chamada vida, nossa também rumo a Jerusalém, né? Assim como Davi no tempo dele, a gente caminhando. E em vários momentos, gente, eu acho que é por isso que em vários momentos eu vi em Davi, assim como na gente, essa necessidade de nascer de novo. Acho que é por isso que essa vozinha ficou com Nicodemos na minha cabeça aqui. E por isso que eu vi essa necessidade. Eu vi em Davi, eu sempre vi isso, tá, gente? Acho que por isso até que a voz era mais subconsciente. E em mim também, várias vezes, essa necessidade de nascer de novo. De reiniciar a máquina, gente. De parar porque travou. Travou, gente. Travou, vai dar ruim, vamos reiniciar a máquina. Mas o que acontece, gente, se a gente não reiniciar a máquina no espírito, se a gente não nascer de novo no espírito, se a gente reiniciar a máquina na carne, a gente continua sendo orgulhoso. Davi falou lá em cima que não era orgulhoso. Mas esse reiniciar na carne nosso, a gente continua sendo orgulhoso, gente, sabe? Eu acho que eu matei o gigante sozinho. Davi achou que matou o gigante sozinho, com a incrível capacidade dele de botar a pedrinha, rodar e jogar no gigante, entendeu? A gente tem essa mania de achar que a gente move o mundo com os nossos braços. O meu braço move o mundo, a minha força move o mundo, entendeu? E a gente não consegue olhar, assim como Davi talvez não tenha conseguido olhar também, que se ele, com a incrível capacidade de rodar a pedrinha e acertar o gigante, se o gigante sai, se o gigante vira o pescocinho, a pedra passa
e não ia ter Davi para a gente estar conversando agora. Assim como os meus gigantes também se desviam o pescocinho, desculpa, eu não ia estar aqui falando, irmão, acho que você não ia estar aí ouvindo também. Acho. Então o que que acontece? Quando a gente nasce na carne, de novo, a gente nasce arrogante novamente. A gente nasce arrogante. Eu sou arrogante com a minha esposa, gente. Eu não escuto a minha esposa. Eu sou arrogante com ela. Eu sou arrogante com as minhas filhas. Sou arrogante com as minhas filhas e minhas filhas são os amores, gente. Elas são meninas muito legais. Adolescente legal, vai vendo. Eu sou arrogante no meu trabalho. Às vezes a gente é arrogante com o porteiro do prédio, né? Chega domingão do culto abençoado, mas não leva uma coxinha pro seu João que não foi no culto na igreja dele porque estava lá olhando seu prédio. Não olha, não fala com as pessoas. Trata as pessoas de forma diferente. Não olha pro entregador de aplicativo que teve que fazer greve para a gente poder olhar para esses caras e falar, nossa, velho, se eu peço comida e se chega comida em casa, é porque alguém no meio dessa maluquice tá saindo, se expondo a uma doença, expondo a família a uma doença, para entregar comida na porta da minha casa. E para eu ver que esse cara existe, ele tem que fazer greve. Eu não consigo ligar num restaurante onde eu peço comida e falo, oh, rapaziada, vocês estão cuidando dos entregadores? Não, isso não é papel meu. Isso não é papel meu, isso daí é problema deles, eles que façam greve. Desculpa, irmão, eu nasci na carne agora, que foi mal. Então a gente nasce na carne, nasce arrogante, nasce prepotente. E aí a gente vê a necessidade de nascer no espírito, porque se a gente nasce na carne de novo, a gente gasta a vida atrás de coisas grandes e maravilhosas demais. A gente gasta a vida, sabe? Como o Davi falou lá embaixo, eu não vou mais, falou lá em cima, né? Eu não vou mais atrás de coisas grandes e maravilhosas. A gente gasta a vida atrás disso. A gente gasta, o mundo enche os nossos olhos e a gente gasta o dia. A gente gasta os dias ao invés de viver os dias. É difícil, irmão, quando a gente nasce na carne. E o que isso tem a ver com Davi, não é verdade? Esse sistema aí, queridos, aqui em casa, quando as meninas chamam uma de querida, queridos, elas estão bravas uma com a outra, mas eu não tô bravo com ninguém, não. Só comigo mesmo e com quem não cuida dos motoboys, enfim. Esse sistema engole a gente. Sabe, querido? Esse sistema engole a gente engole, a gente é engolido, a gente pisa, a gente é pisado, a gente mata, a gente morre, e o pior de tudo, sabe o que é? É que a gente traz esse sistema para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração e para o nosso relacionamento com Deus. A gente pega essa nossa vida tumultuada, entrega na mão de Deus e fala, resolve aí, você é Deus. Você precisa resolver o meu problema. Você precisa resolver a minha arrogância, a minha prepotência, que eu nem sei que eu tenho. Nem sei, todo mundo aqui, se eu perguntar se é arrogante, vai falar que não é. Se perguntar para mim, eu vou falar que eu não sou também, que eu não sou. Não pergunta para minha esposa, por favor. Não envolve a Thaís nisso, hein? Então o que que acontece? A gente vive nesse sistema que engole, a gente engole também, a gente pisa também, a gente mata também, a gente morre, a gente leva para casa, a gente traz pro coração e a gente joga na mão de Deus, fala, resolve aí que você é Deus. Quando a gente nasce na carne, a gente abraça, e a gente abraça desesperadamente, a gente se agarra desesperadamente a uma vida inquieta. Uma vida inquieta. Uma vida inquieta. E aí, num comentário sobre esse salmo, o Charles Spurgeon, não sei se é uma frase dele ou se ele citou alguém que eu não prestei atenção, mas ele fala a seguinte frase, olha que legal. Não é nada fácil aquietar-se. Mais facilmente pode um homem acalmar o mar, ou governar o vento, ou amansar um tigre, do que aquietar-se. Somos clamorosos, inquietos, petulantes, e nada, senão a graça, pode nos aquietar sob aflições, irritações e desilusões. Gente,
Eu acabei de dizer que a gente, quando a gente nasce na carne, a gente abraça e se agarra a uma vida inquieta. E o Spurgeon diz, vou ler de novo, tá? Desculpa, ele fala assim, não é nada fácil aquietar-se. Mais facilmente pode um homem acalmar o mar, governar o vento ou amansar um tigre do que aquietar-se a si mesmo. Somos clamorosos, inquietos, petulantes e nada, senão a graça, pode nos aquietar sobre aflições, irritações e desilusões. Irmão, já faz 20 minutos que eu estou falando, eu vou ter que correr. Senão vai ficar grande esse negócio, vocês não vão ver. Vou falar rápido, hein? Então, olhando esse primeiro versículo do Davi, para ele falar que não era mais, provavelmente é porque ele foi. E só a gente olhar para a história. Só para a gente olhar para a história de Davi que a gente vai ver. O versículo 2, ele fala o seguinte, de fato, algumas versões falam de fato e outras falam pelo contrário, eu gosto das duas, tá? De fato ou pelo contrário, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Tá bom. A gente acabou de ler então que somos clamorosos, inquietos, petulantes e nada senão a graça pode nos aquietar sobre aflições, irritações e desilusões. O nascer no espírito, gente, contrário do nascer na carne, o nascer no espírito, nos torna mais mansos, mais humildes. Manso e humilde, lembra? E principalmente, nesse caso, mais receptivos à graça de Deus. O nascer no espírito nos torna manso, nos torna humildes, mansos, humildes e receptivos à graça de Deus, mais receptivos à graça de Deus, que está em todo lugar, que cobre o mundo, queira a gente aceite a gente ou não. É o nascer no Espírito que coloca no nosso coração desejos totalmente diferentes daqueles desejos que a gente tinha anteriormente e que moviam as nossas atitudes e que geravam perturbação, desordem, ansiedade, barulho e inquietude. Esse nascer no Espírito. É o nascer no Espírito que faz com que a gente deixe de lado uma atitude de criança inquieta, criança birrenta que se debate, que grita, que chora e que quer, e que às vezes é difícil para a mãe ou para o pai ajudar, de tanto que ela está batendo, está se debatendo. O nascer no Espírito tira essa atitude da gente e planta no nosso coração saciedade, paz, serenidade e silêncio. Silêncio, silêncio. É diferente daquele silêncio da noite, daquele silêncio da falta de movimento. É o silêncio da alma. O nascer no Espírito traz pra gente aquela saciedade, paz, serenidade, silêncio de uma criança dormindo no colo da mãe. Eu acho que o silêncio é o principal que a gente precisa nesse momento, gente. Silenciar em Deus, para que o nascer no Espírito possa trazer pra gente as nossas atitudes em relação a tudo que a gente tem vivido, seja de doença no mundo inteiro, seja da situação política do nosso país. O nascer e o silenciar em Deus que vai produzir na gente as atitudes corretas para ser sal na terra e luz do mundo nesse momento. É o nascer no Espírito. É o nascer no Espírito que faz da gente crianças novas, mas com o conteúdo e a experiência de homens e mulheres maduros em Cristo. Maduros em Cristo. É o nascer no Espírito que ajuda a gente a dominar o nosso próprio espírito e a dominar o nosso eu. Nosso eu. Nosso eu que não leva a coxinha pro porteiro, lembra? Nosso eu que sai do culto abençoado, com palavra poderosa e não olha para ninguém. Não faz nada por ninguém. É esse nascer no Espírito que trabalha na gente, que ajuda a dominar o nosso próprio espírito, a dominar o nosso eu. É o nascer no Espírito que nos desmama da nossa autossuficiência e ensina a maturidade cristã, que nos leva a amar a Deus e, consequentemente, a amar ao próximo. Davi foi grande, gente, nesse salmo, mas não grande naquele sentido triunfalista. Mas, diferente desse contexto, ele foi grande em se reconhecer pequeno e dependente. Tô falando daquela grandeza que só tem quem teve os olhos abertos ao nascer no Espírito.
Eu acho que como criança, como pequeno, como dependente de Deus, como criança que dorme tranquila no colo da mãe, Davi descobriu um remédio para a ansiedade e o caminho para o descanso de verdade. Descanso, vou descansar em Deus. No versículo 3, para a gente acabar a conversa, que eu já falei pra caramba, meu querido, desculpa. Ele fala assim, ó, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aqui na mensagem está escrito assim, ó, espere em Deus, Israel, aguarda com esperança, espera agora, espera sempre. Olhando para o passado, gente, eu falo isso, os meus amigos, os mais próximos, vão até falar, putz, olha o Ale falando isso de novo. Gente, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que Deus não tem nada para provar. Nada, nada, nada. Gente, como Deus foi bom no meu passado. Olhando para o nosso passado, nessa nossa jornada, né, de peregrinos rumo a Jerusalém, a gente está indo para lá. Olhando para o nosso passado, a gente vê que apesar de tudo, às vezes foi difícil, às vezes foi complicado, às vezes foi tenso, mas a gente chegou aqui. Se a gente chegou aqui, foi porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó, pegou o gancho aí, gatilho mental. Se a gente olhar para o nosso presente, ele exige, ele confronta, ele... Rapaz, eu esqueci a palavra que eu tinha ensaiado para falar para vocês. Olhando para o presente, esse nosso presente exige, confronta e provoca. O presente provoca a nossa confiança em Deus. Ele provoca. Passado a gente vê, o presente está provocando, está exigindo a nossa confiança. Mas olhando ali na frente no futuro, o futuro vai justificar. Ele vai justificar a nossa confiança. A gente sabe para onde está indo. A gente sabe aonde está toda a autoridade, a quem foi dada toda a autoridade em todo lugar. A gente sabe o fim dessa história. A gente sabe para onde a gente está caminhando. A gente sabe a alegria que vai ser. Então, o futuro justifica. O futuro converte, o futuro leva para ele. Seja a caminhada do peregrino Davi para Jerusalém, ou essa nossa peregrinação para esse negócio chamado vida, que vai nele. Que vai em Jesus Cristo, que é o Senhor de todas as coisas, que é o teu Senhor, que é o meu Senhor, e que governa. Passado, ele esteve com a gente. O presente está provocando. Futuro é aquilo que está escrito aqui. Ó, espera agora, espera sempre. Meu irmão, minha irmã, meu querido, obrigado, tá? Falei pra caramba, queria ter falado menos, mas enfim, já tá falado. Saudade de vocês, a gente vai se comunicando. Eu vou pedir pro El colocar o telefone da igreja aí embaixo. Precisando de alguma coisa, liga pra gente, tá bom? Estamos aí pra atender. Tem uma lista de transmissão que avisa quando esses programinhas nossos, tanto o culto vai pro ar, quanto o pastor na terça-feira com estudo, quanto o culto de quarta, o culto de domingo. Então se você quiser receber ali o link, só pegar o telefone, eu vou pedir para colocar aí. E também se alguém estiver precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente bota a máscara, passa álcool e vai, tá bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado por ser igreja com a gente, obrigado por estar junto e logo a gente se vê, tá? Beijo, gente, beijo nas crianças, beijo na família. Tchau!